Jesus. Quero agradecer o convite do nosso irmão Pastor Carlos, agradecer pela vida de cada um presente nessa tarde. É como nosso irmão diácono José Pereira falou, pelos dias que nós já tivemos nesse vale de grandes recordações, nós vimos falando que teve dia aqui, até falei com o pastor ontem, e nós chegamos a ver cerca de 1000 pessoas nesse ambiente. Mas tudo começa assim mesmo, né? Pequeno, e depois vai crescendo, e Deus toma conta e a dimensão vem dele, louvado seja Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18. Aleluia, louvado seja Deus. A partir do versículo 21 estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue; se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, tomar seu assento nesta tarde. É com alegria no coração que nós estamos diante de uma palavra que é fiel, verdadeira, digna de toda a aceitação. Quem é conhecedor da palavra de Deus, que já leu esse texto, vai entender a situação em que se encontrava Israel. E nós podemos observar que a Bíblia diz que havia Deus cerrado-se o céu por cerca de 3 anos e meio, não caía nenhum tipo de chuva nem orvalho sobre Israel. Porque o rei que reinava naquela época, chamado Acabe, era um rei que estava desviado da presença de Deus, já tinha tido algumas experiências com Deus, mas porém estava fora da presença de Deus, porque um rei a qual aceitava até mesmo que a sua mulher viesse a intrometer-se naquilo que ele sentia o desejo no seu coração. A Bíblia fala que pelo motivo dos pecados de Acabe e pelos motivos do pecado de Israel, Deus fez cerrar o céu por 3 anos e meio. Quem conhece bem a história vai ver que Acabe chegou um dia que ele sentiu no seu desejo de comprar uma vinha que estava à beira do seu palácio. Ele era rei, tinha todas as coisas, mas não estava com o seu coração feliz com aquilo que tinha. O que eu quero dizer para você nessa tarde, que aquilo que Deus nos coloca no nosso coração, aquilo que Deus nos dá, é aquilo que nós podemos suportar. Nós não devemos ter ambição, desejo pela coisa que o próximo tem, porque isso passa a ser inveja, e a inveja passa a trazer para dentro de nós coisas terríveis. Vendo meu pastor pregando esses dias, trazendo um ensinamento, a Bíblia diz que a inveja traz até a podridão dos ossos. Então Deus dá a cada um de nós conforme nós precisamos. O salmista Davi chega a um ponto de dizer que ele foi moço e estava velho, mas nunca tinha visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós, a quanto estamos na presença de Deus, Deus vai velar até o último segundo, o último momento da nossa respiração aqui na face da terra. Nós vemos um profeta em uma situação a qual ele deveria desafiar muitos outros profetas. E se nós formos observar na leitura que Baal estava junto, tinha cerca de 400 profetas que profetizavam acerca de Baal. Baal estava tomando o lugar de Deus no lugar do coração do povo de Israel. O povo deixou-se de inclinar-se os seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus. E isso é muito triste,
quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: não endureçais os vossos corações ao ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela é apta para discernir até os pensamentos e os intentos do coração de um homem. E nós vamos ver que Israel era uma nação a qual Deus havia resgatado da terra do Egito com mãos fortes através de um homem chamado Moisés. E a Bíblia, nós vamos ver que ali por muitas vezes e muitos milagres a qual necessitava o povo de Israel, tudo Deus supria. Mas eles estavam numa situação que no mesmo tempo que servia a Deus, desviava os seus pensamentos, seus caminhos para outros caminhos. Jesus, ele foi bem claro dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então o que nós entendemos com isso? Existe um caminho da verdade, um caminho a qual nós devemos seguir, um caminho que nos leva à direção certa, a um porto seguro, aonde nós sabemos que só Ele pode garantir a bênção e a vitória para uma família feliz, para um jovem feliz, para um homem de Deus feliz. Louvado seja o nome do Senhor. E chega a esse ponto que Elias chega e vai desafiar todos esses 450 profetas, a qual Acabe e todo Israel estava se prostrando. E quando nós chegamos nesse versículo que eu li nessa noite, nessa tarde, dizendo: até quando cocheareis vós entre dois pensamentos? Se Baal é Baal, sirva-se a Baal. Se Deus é Deus, sirva-se a Deus. O interessante nessa história é que Elias faz com eles um desafio e diz: olha, nós subiremos ao Monte Carmelo e estaremos ali orando. Aquele que responder com fogo, esse vai ser Deus. A Bíblia diz que reuniram-se os profetas de Baal e subiram ao monte juntamente com o profeta Elias. E Elias deu a eles o direito de, primeiramente, eles fazerem o seu sacrifício, de fazerem aquilo que estava no seu coração. A Bíblia diz que eles subiram e, ao chegar ao monte, ali começaram a orar, a buscar a Baal, pedindo a Baal que mandasse um sinal do céu em forma de fogo para destruir os holocaustos, aquilo que eles haviam feito, para que pudesse provar que era Deus. Então o que nós podemos observar: Baal nunca foi Deus, Baal nunca será Deus, mas o único Deus a qual tirou o povo do Egito com mãos fortes estava na vida do profeta Elias. Louvado seja Deus. Elias tinha consigo a confiança e a certeza, porque até então, se nós olharmos no capítulo anterior, nós vamos ver que a seca que estava em Israel, Deus fala para o profeta Elias: vai para a beira de um riacho, que ali os corvos tratarás de você com carne, e ali vai ter água. Aquele que anda fiel, aquele que anda na presença de Deus, não precisa ter medo das coisas que estão vindo nesses dias a qual nós estamos vivendo. A preocupação não pode bater aos nossos corações, porque nós sabemos que nós temos um Deus a qual diz para nós: nessa peleja vós não tem de pelejar, porque eu pelejo por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Elias tinha confiança, tinha convicção. Eu tenho certeza que Elias havia lido e visto a história do povo de Israel. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós voltamos as nossas vidas para o que está escrito na Bíblia Sagrada, que é simplesmente uma enciclopédia de 66 livros, a qual é uma bússola para aqueles que servem a Deus, para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que andam na presença de Deus. Se tomarmos a Bíblia como regra base para a nossa vida, automaticamente nós estaremos felizes, seremos felizes
e a nossa descendência também será feliz, como diz o salmista Davi no Salmo, dizendo o versículo que eu falei nessa tarde. O importante para nós não é estarmos cheios de riqueza, pastor Carlos. O importante para nós é termos uma vida de paz, uma convicção a qual nós sabemos que um dia nós estaremos em uma cidade a qual não é essa cidade, a qual o jovem citou nessa tarde aqui, dizendo que lá estava o Senhor com 24 anciões ao seu lado, lá no céu. Então a nossa pátria não é aqui. Aqui simplesmente nós somos peregrinos na terra, como diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu fico assim observando, e ontem eu estava lendo a palavra de Deus e pude observar a Davi. Davi era uma pessoa que tinha convicção do que Deus fazia entre o povo de Israel, e de repente, depois de muitas lutas, vitórias que ele havia conquistado, e ele está no seu palácio e ele olha naquela situação e vê, dizendo: eu estou no meu palácio, numa casa tão boa, e a arca da aliança do concerto está numa tenda. E Davi coloca no seu coração de fazer uma casa para Deus habitar. E Deus fala para ele de uma forma até aparentemente recusando, mas ele diz: como eu posso habitar em uma casa feita? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Ele habita em templos feitos por Ele mesmo, que é eu, que é você, que somos nós que estamos aqui nessa tarde. Ele diz: eu virei e farei em ti morada. O importante é nós termos a convicção, termos a certeza que a terceira pessoa da Trindade Divina, que é o Espírito Santo, habita em você, habita na minha vida, habita em nós, porque Ele diz que não habita em templo feito por mãos humanas. Aleluia. Paulo chega em uma cidade, quando ele chega, ele observa que eles estavam pregando e tinha numa parede dizendo: aqui é o lugar que não tinha santos nenhum. Aí Paulo olha para aquele texto e diz: meu Senhor, esse Deus a qual vocês estão falando é o Deus a qual eu prego. Então entenda só uma coisa: o importante que Paulo falou para aquele povo, mas não importa, Deus não leva em conta o tempo da ignorância de um homem, o tempo que o homem não tem conhecimento de Deus. Ele pode andar pelos caminhos, pelos valados, pelos os lugares estreitos da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa: esse tempo Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que o homem, que a mulher, o jovem, reconhece Jesus como seu Salvador, automaticamente ele tem uma transformação, ele tem uma mudança de vida. Eu me lembro da vida, um pouco da vida do nosso irmão pastor Carlos. Ele me conhece desde jovem. Outro que nos conhece aqui, nosso irmão diácono José Pereira. Se nós fôssemos olhar por merecimento, nós iríamos entender que nós já deveríamos estarmos crucificados, mortos e condenados a ir ao inferno. Mas quando nós observamos a palavra de Deus e vemos Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é porque hoje nós estamos vestindo um paletó, não é porque hoje nós temos alguns benefícios a mais do que alguns, que nós somos melhores do que ninguém. Nós somos todos iguais perante Deus. O mesmo direito que eu tenho você tem, o mesmo direito que eu tenho o jovem tem, as irmãs têm, os irmãos têm. O importante é nós buscarmos a Deus e confiarmos em Deus e termos certeza de quem nós estamos crendo e o que nós estamos fazendo. Nós estamos em cima, nós estamos em uma obra a qual nós nunca devemos parar. Nada pode parar aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão fazendo uma obra para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O interessante desses dois versículos que nós lemos nessa tarde, nós vamos observar que quando Elias chega, aí de repente Acabe chega para Elias e pergunta: tu és o perturbador de Israel? Por que perturbador de Israel?
Porque o homem e a mulher, quando fala a verdade, vive a verdade, e pela verdade ele fala, automaticamente alguém vai achar que está sendo perturbado. Se você começa a colocar uma pregação dentro da sua casa, alguns vizinhos começam a achar que você está perturbando. Se você coloca um louvor na sua casa, o vizinho pode achar que você está perturbando. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, nessa tarde, que Jesus, ele fica feliz quando nós estamos envolvidos com ele, louvando, ouvindo o louvor, falando a palavra de Deus, ouvindo uma pregação, assistindo uma pregação, porque tão somente Deus está vendo que nós estamos nos esforçando para andarmos na tua presença. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tu és o perturbador de Israel. Elias chega a um ponto e diz que ele não era um perturbador, mas ele era um mensageiro. Ele era a voz de Deus na terra, para trazer boas novas de Deus ao povo. Mas quando o homem está errado, ele não quer ouvir muitas das vezes a mensagem de Deus. Elias era desse tipo. Ele achou-se de comprar, como eu disse alguns minutos atrás, uma vinha. E quando ele vai lá, ele propõe a um homem chamado Nabote, dizendo que ele tinha outras vinhas, e ele faria com que daria uma vinha melhor, ou pagaria o dinheiro a qual Nabote quisesse. Mas entenda só uma coisa: aquilo que é herança do homem, da sua família, aquilo que é herança de Deus para as nossas vidas, nós nunca devemos deixar que o nosso inimigo venha tirar. Louvado seja Deus. E aí o que ocorre? Que aquela mulher chamada Jezabel, que a Bíblia traz como rainha da prostituição, ela disse, por ver o seu marido contristado em uma situação degradante, que não comia, que não bebia, e ela chega ao ponto de perguntar o que estava acontecendo, e ele diz para ela: tentei comprar a vinha de Nabote e ele não quis. A Bíblia diz que ela arquiteta um plano para poder comprar a vinha de Nabote, mas como era herança, ele não venderia. Mas ela arma um plano e mata a Nabote e toma a vinha desse homem. Por essa razão, Israel, a nação, estava toda em pecado, toda numa situação degradante, uma situação só caindo, só diminuindo, e Deus veio corrigir ao ponto de deixar a terra por 3 anos e 6 meses, sem chover, sem orvalho. Se nós olharmos no contexto da história, nós vamos ver que Acabe manda Obadias, que era um homem que a qual tinha guardado alguns profetas de Deus também, e o sustentava com pão e com água, mandar ir à beira dos ribeiros para ver se encontrava algumas fontes que ainda tinha água, para poder alimentar os seus animais, porque estavam todos morrendo. Mas eu quero dizer uma coisa nessa tarde: enquanto existir homem de Deus e mulher de Deus que acredita na palavra de Deus, o milagre continuará sendo no meio do seu povo. Eu tenho certeza e convicção que continuará Deus fazendo grandes coisas no meio do povo dele, porque ele mesmo disse que ele estaria no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Elias pergunta: até quando? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vocês querem servir a Baal, ou seja, vocês querem servir as imagens de escultura, vocês podem servir. Agora, se vocês querem servir a Deus, passa para o meu lado, ande com Deus, viva com Deus, e Deus vai continuar com o povo, porque Deus sempre foi assim com o povo de Israel. O povo saía fora do caminho, Deus se afastava. Ou seja, eles se afastavam de Deus e Deus permanecia no mesmo lugar. Os inimigos oprimiam o povo de Israel. Daqui a pouco ele olhava e clamava por Deus, e Deus via e o socorria. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20,
que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, jejuar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que eu quero dizer com isso nessa tarde, não é diferente para conosco também. Se um dia alguém sai da presença de Deus, como muitos que nós sabemos por aí afora, e ele chega a um ponto de dizer: Deus, eu estou nessa situação, eu estou na Cracolândia, eu estou no alcoolismo, eu estou na prostituição, mas eu não quero isso para a minha vida, eu preciso retornar para a sua casa. Automaticamente Deus diz: vinde bendito e possuir por herança aquilo que eu tenho feito para ti desde a fundação do mundo. Aleluia. Deus, ele tem prazer que nós venhamos reconhecer que nós erramos. Que nós erramos sim, mas reconhecemos os nossos erros. O povo estava nessa situação. O país estava, vamos colocar como esses dias nós podemos observar o estado do Espírito Santo. Estavam em sequidão de água. Nós vimos aí pessoas de todas as igrejas sem tirar nenhuma, todas elas. Era padre que ia para a beira do rio com o santo fazer as suas orações, as suas preces da sua forma. Pastores que estavam orando, pedindo para que a chuva viesse cair, porque a situação já estava precária aqui também no estado. Só que em Israel foi muito pior essa seca. 3 anos e meio. Aqui por alguns meses a situação já ficou crítica. Imagine 3 anos e meio sem chover e sem haver gotas de orvalho. A seca era muito grande, a fome era grande. E aí Elias se propõe: vocês escolhem, vão servir a Deus ou vão servir a Baal? Nós vamos para o monte e ali nós vamos fazer um sacrifício. Quem responder, esse será Deus. A Bíblia diz que aqueles profetas de Baal, aqueles que estavam lá adorando a Baal, dizendo: Baal, nós somos o teu servo, manda fogo do céu. A Bíblia diz que ficou até cerca do meio-dia. E nós vamos ler nos versículos que eles já estavam todos danificados. Eles estavam se retalhando, se cortando, fazendo o seu sacrifício com sangue, derramando sangue sobre aquele sacrifício que eles estavam, para que pudesse vir fogo do céu para consumir aquele sacrifício a qual eles estavam fazendo. Mas se Baal não era Deus, como que ele poderia responder? E a Bíblia diz que chega a um ponto de Elias zombar, dizendo: olha, grita mais alto, quem sabe vós se Baal não está dormindo, e ele pode acordar e vir atender a vocês. Quando nós temos certeza que nós estamos servindo a Deus, nós sabemos que nós vamos clamar e no momento exato Deus vai responder a nossa oração. Independente que seja por alguém que está entre o tráfico de droga ou alguém que está com a doença incurável para a medicina, nós temos certeza em que Deus vai responder segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Israel estava nessa situação. Elias zomba dos profetas de Baal. E a Bíblia diz que quando chega cerca de um meio-dia, Elias toma por sua vez de fazer o sacrifício. A Bíblia diz que ele fez uma vala, ou seja, a Bíblia diz que ele fez um rego e mandou-se que juntasse colocando água. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que havia 4 talhas. E por algumas vezes ele mandou encher ao redor. E mandou colocar o holocausto. Primeiro ele prepara o altar com 12 pedras, simbolizando o povo que havia saído, as 12 tribos. E quando coloca, Elias começa a orar.
E de repente, quando Elias ora, em um dos momentos da oração de Elias, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu e consumiu todo o holocausto, toda aquela carne que estava no local, e a vala que estava ao redor secou-se. Porque Deus é Deus. Baal não pôde responder, mas o Deus a qual Elias servia, ao qual nós servimos, a qual está aqui nesse momento, olhando a minha, a sua, as nossas necessidades, Ele tem que ser honrado, tem que ser louvado, tem que ser glorificado. Nós sabemos que Ele é santo. Enquanto nós não glorificamos o Teu nome, eu quero dizer nesta hora que existe anjo que está na Sua presença dizendo que Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Aleluia. Enquanto nós não glorificamos a Deus, os anjos glorificam. Sabe por quê? Eles estão em um padrão espiritual acima do nosso, porque eles estão ao lado daquele que eles vivem a todo momento. E nós que estamos aqui dizendo que nós vamos para o céu, viver para Deus, automaticamente nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que estar aqui glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do Senhor. Nós temos que começarmos a acostumar com o clima do céu. Se os anjos estão lá dizendo que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo, nós também temos que dizer aqui: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, digno é o Cordeiro de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Aleluia. O céu é lugar de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, seja o teu nome, Deus. Elias ora, o fogo cai do céu, e ali naquele ambiente, tão somente quando Elias chama o seu moço, depois dessa oração, a Bíblia diz que ele chama o seu moço e começa a orar para que houvesse chuva em Israel. E a Bíblia diz que ele ora a primeira vez. Por 6 vezes Elias orou e falava para o moço: tem alguma coisa no céu? E na 7ª vez, quando ele ora, o moço diz: olha, eu vejo uma pequena mão do tamanho da mão de um homem. O céu estava tão azul que era difícil de se identificar uma nuvem no céu. E de repente, quando ele ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e na 7ª vez, a Bíblia diz que ele pergunta para o seu moço, e ele diz: eu vejo pela banda do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era insignificante, mas ele diz: desçamos e falamos com Acabe, porque antes dele chegar em casa, a chuva já estará em Israel. O que eu quero dizer nessa tarde, que o homem de Deus que fala pela palavra de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus não volta para si vazia, antes fará aquilo que lhe apraz, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é a verdadeira profecia a qual nós devemos confiar e ter a certeza que Deus, segundo o profeta Jeremias, quando no seu capítulo 1 ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu faço velar pela minha palavra. Aleluia, Deus. Alguns chegam a questionar dizendo: mas essa palavra foi escrita por mão de homens. Automaticamente sim, mas não foi homens comuns, foram homens inspirados pelo Espírito de Deus que escreveu essa palavra para nos deixar como regra de base para nós vivermos uma vida em santidade na presença daquele que fez os céus e a terra e que está com o homem todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus. Aleluia. O que eu acho interessante, pastor Carlos, presbítero Manuel Nogueira, diácono José Pereira, irmãos aqui presentes, quando nós não estamos fazendo nada para Deus, nada acontece ao nosso favor.
ninguém se preocupa conosco, porque nós estamos fazendo a nossa vontade. Mas eu vejo quando Elias aparece nessa situação, aí começa uma perseguição sobre a vida de Elias. E Elias chega a um ponto de chegar e dizer que preferia a morte, porque a perseguição era muito. Você faz o bem, ora, e acontece aquilo que o povo estava mais necessitando em Israel naquela época, que era a chuva, e ele ora e vem a chuva. Aí começa a perseguir o profeta de Deus, o homem de Deus, porque até então Elias era o mensageiro a qual nós vamos ver que o que ele falava se cumpria, mas por um período de tempo ele já não estava muito, vamos dizer que ele não estava muito profetizando acerca de Israel, porque até então o povo tinha se afastado. Mas se eles procurassem Elias, eles tinham a palavra de Deus na boca do profeta, mas eles se curvaram para o lado errado. Mas no momento em que Elias aparece, no cenário muda. A chuva vem sobre Israel, mas a perseguição também vem sobre a vida dele. Eu quero dizer para você nessa tarde, eu quero dizer para nós nessa tarde, que nós só vamos ser perseguidos quando nós estamos fazendo algo para Deus. Nosso irmão ali, querido irmão Rogério, me viu na situação, ele sempre chegava para mim: olha, Deus tem algo grande para você, você é importante para Deus. E até então nós tomamos sempre essa palavra como conforto, como uma pessoa que está querendo o bem do outro, como um carinho do irmão. E hoje nós estamos aqui para nós engrandecermos e bendizermos ao nome do Senhor. O importante que tem aqui em nosso meio é um Deus a qual está velando pelas nossas vidas e cuidando de nós. Não importa a quantidade de pessoa, importa que se nós abrirmos os nossos olhos, nós olhamos e vemos só uma quantidade de irmãos aqui presentes. Mas se nós pudéssemos ver a nuvem de glória, a peleja que existe ao campo espiritual nesse ambiente, pessoas que estão aqui vendo ou clamando mais cedo, dizendo: preciso de uma vitória, de uma bênção, anjo trazendo as suas vitórias, levando os seus pedidos diante de Deus, porque eu creio dessa forma. O sobrenatural de Deus acontece quando nós cremos, e se eu creio, eu vejo a glória de Deus, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Os que creem veem a glória de Deus. Quando nós nos deslocamos dos nossos lares para estar num lugar como esse, um humilde lugar como esse, nós sabemos de uma coisa: Deus está tomando conta do esposo de alguém, da mulher, do filho de alguém, está zelando pelos nossos negócios, está suprindo as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Ele cumpre com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, importa que nós estamos aqui adorando, louvando ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é dessa forma. A Bíblia, ela vem para nos ensinar aquilo que nós precisamos para que nós tenhamos uma vida melhor. Nós vamos ver a perseguição sobre o profeta Elias. Aí começa a perseguir o pastor, começa a perseguir os jovens de uma forma ou de outra. Ele vai olhar e dizer bem assim: poxa, perseguiram o profeta Elias, perseguiram Moisés, perseguiram aquele que veio para dar vida e vida com abundância, perseguiram Jesus. Por que que eu não vou ser perseguido? E Jesus diz: olha, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por amor de mim, que será grande o vosso galardão no céu. Grande será o vosso galardão, o nosso galardão, quando nós formos perseguidos por amor dele. Deus vela pela sua palavra, louvado seja Deus. Então o importante é nós continuarmos no mesmo caminho, vivermos um primeiro amor, uma vida de adoração, uma vida de santidade, que nunca venhamos sair da nossa boca a palavra que venha entristecer o Espírito Santo de Deus, que venha entristecer os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão fazendo um caminho para ir para o céu. Nós venhamos trazer palavra
a não ser palavra que seja boa para a edificação do irmão. Ajude a seu irmão a caminhar na presença de Deus. Ajude o seu pastor, ajude os obreiros da sua igreja a andar na presença de Deus. Mas como eu posso ajudar? Ajude em oração. Se existe alguma coisa que você acha que não está bem, vamos orar, vamos buscar a Deus em oração, que tudo pode ser mudado por meio da oração. Elias era homem de Deus, foi homem de Deus, ao ponto de ser tomado para o céu, ainda em vida, num carro de fogo. Então o que acontece com nós? Nós estamos esperando o momento do arrebatamento da igreja. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, aleluia, todos que estão com a vida pautada segundo a sua palavra, automaticamente estaria subindo com vida. Mas a promessa de Deus, se nós passássemos pela morte, que chegarmos a descer a cova, esses ressuscitarão primeiro. Então o importante é que ou estejamos vivos, ou se tivermos descido a cova, seja na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para nós no porvir. Amém? Glorificamos a Deus por esta hora. A palavra é essa. Vamos nos fazer aqui um círculo de oração nesse ambiente, pastor Carlos. Todos de mão dadas aqui, vamos fazer